Salve, salve Brasil, muito boa noite, bem-vindos a mais uma edição deste Café com Ferry. Eu sou o Felipe Corleta, co-host desse programa. Queria agradecer a todos pela audiência, a todos os 5 milhões de inscritos que estão aqui conosco. Hoje um programa bem diferente, vamos falar aqui sobre o show business, focado inclusive na música urbana, né? No funk, no trap. Temos um mega produtor aqui dessas músicas que estão tomando conta do Brasil, e isso tudo em um oferecimento Minerva Foods, Adapta.org, G4 Educação e W Shirt, inclusive rolando a Black da W Shirt, as melhores camisas Super Pima do Brasil, aí de 300 por 270, comprando 4 unidades na W Shirt. Os caras não dão desconto, na Black estão dando esse desconto para você comprar e ainda pode usar o cupom aqui do podcast FERRY15. Gente, muito obrigado pela audiência, obrigado para todos os nossos patrocinadores e bem-vindo, Rafael Ferri. Muito boa noite a todos, bem-vindos ao podcast que mais cresce no Brasil, o podcast dos formadores de opinião. Cada episódio, uma aula, este que de longe, mas de longe, e esse jargão já pegou, é o melhor podcast do Brasil, ainda não o maior, também em breve o maior podcast do Brasil. Hoje nós vamos falar do multibilionário setor do show business focado na música. Nós temos aqui um dos pilares que ajudou o funk a se transformar num mercado multibilionário no Brasil. Está aqui um dos maiores empresários do funk no Brasil, que o cara ajudou a construir essa indústria que vocês nem imaginam, mas é muito maior do que vocês poderiam imaginar. Então, queria agradecer a presença do Miller aqui hoje para perguntar. Eu vou só começar com uma pergunta mais polêmica. Ó, eu tenho só uma coisa para a audiência, é o seguinte. Você provavelmente que nos acompanha aqui não conhece 10 artistas de funk. Mas se você perguntar pro seu filho, ele certamente conhece todos. Mas vamos voltar. Eu quero começar primeiro agradecendo a presença do Miller aqui para a gente falar dessa revolução. Eu acho que também é uma das pautas que a gente tem que trazer aqui no podcast, coisas novas para as pessoas abrirem um pouco a cabeça. Como se administra um jovem que da noite pro dia sai do zero para ter 10 milhões na conta? Bem-vindo, Miller. Muito obrigado, prazer imenso estar aqui com vocês. Confesso que fiquei surpreso com o convite e ao mesmo tempo muito animado demais, principalmente por estar num podcast que tem uma relação com o público econômico, com formadores de opinião, com o setor financeiro, e a música urbana, ela hoje tem uma representatividade econômica no nosso país, que eu tenho uma certa dúvida se uma boa parte da sua audiência conhece o tamanho, né, dos resultados que esse setor traz, né, e é capaz de gerar aí para a indústria. Mas respondendo à sua pergunta, né, como administrar, né, um artista que um dia chega na empresa entregando pizza ou trabalhando de Uber, máximo respeito aos entregadores, máximo respeito aos Ubers, mas do dia para a noite esse cara estoura uma música e vira um hitmaker e começa a ganhar muita grana. Primeiro é descer um pouco dentro de uma linha de comunicação que esse cara está acostumado a lidar. Então não adianta eu querer chegar, né, com um perfil, com um linguajar que esse cara não vai entender, né? Eu começar a conversar com ele falando de uma offshore, falando de hold, falando de gestão patrimonial, ele não vai entender. Então a gente precisa fazer um processo de educação financeira muito gradual, né? Apresentar profissionais dos setores, né? Bons executivos, bons bankers, para poder nos ajudar nessa condução de gestão patrimonial desses artistas. Até porque, senhores, essa galera, quando começa a ganhar dinheiro, eles têm também uma dificuldade de se manter, né, num topo ou se manter bem sucedido, porque a maioria dos artistas de música urbana que vêm da periferia, quando eles começam a ganhar dinheiro, eles precisam voltar para trás para tampar vários buracos. Então o cara começou a ganhar dinheiro,
ele precisa ajudar a irmã, ajudar o pai, ajudar o sobrinho, ajudar o papagaio, o passarinho. Então, é um processo muito mais difícil, porque a gente também tem que adentrar, muitas vezes, na família do cara. Então, você precisa conversar com a mãe, conversar com o pai, fazer uma educação de forma geral. Porque a partir do momento que o cara que ganhava R$ 1.200, do dia para a noite ele tem 5 milhões, 10 milhões, 20 milhões na conta, automaticamente a família que depende, né, desse artista, ela passa a se aproximar e precisar também daquela grana e vira uma loucura, né? E a gente tenta remediar e indo orientando, educando de forma gradativa. O Miller, deixa eu te perguntar, que tu que administra a carreira de alguns desses artistas, como que os caras conseguem constituir tanto patrimônio tão rapidamente? A gente vê alguns meninos aí, as pessoas nem imaginam aqui, com 100 milhões, 200 milhões, 500 milhões no banco. Né? Como que os caras conseguem ganhar tanto dinheiro em tão pouco tempo? Tu acha que os patrocínios das bets ajudaram muito essa turma? Porque, assim, tu citou aqui nos bastidores alguns artistas que eu nunca nem ouvi falar, tem 15, 20 milhões de seguidores nas redes sociais no Brasil. Né? Provavelmente aqui a nossa audiência também não conhece a maioria dos artistas, né? Como que o cara consegue juntar tanta grana tão rápido? É bet misturado com funk, com hit, com contrato publicitário? Como é que é essa dinâmica financeira do crescimento patrimonial dessa turma? Os artistas que eu faço gestão patrimonial, eu particularmente não autorizo esses artistas a se vincularem com bets, com jogos, casas de aposta, tigrinho. Eu abomino isso porque eu visualizo esse tipo de movimentação como um câncer para a sociedade. Qualquer tipo de jogo, de aposta, onde você prejudica a vida financeira da sociedade, eu abomino. E essa pergunta ela é muito pertinente, porque hoje a maioria desses artistas, eles acumulam patrimônio através de streamings. Através dos streamings, porque eles ganham uma notoriedade muito rápida. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Há 20 anos atrás, quem sabe quantos anos, Ferri? 28. De mercado. Há 20 anos atrás, nós ligávamos a televisão, há 15, vou até trazer um pouco mais para cá, há 15 anos ligava a televisão para assistir o Faustão, e tem um período que ele, uma certa a data do ano, que ele presenteava os artistas que ganhou disco de ouro, de platina, né? E se você recapitular, nós vamos perceber que era praticamente sempre os mesmos artistas. Eu me recordo como se fosse hoje, que eu assistia muito televisão com meus pais, né? Então, eu via ali Sandy Júnior, via Jota Quest, enfim, era praticamente a mesma galera que estava sempre sendo contemplado. E eles eram contemplados porque, de fato, eles eram os que mais vendiam CD, os que mais vendiam disco. Então, eles ganhavam disco de platina, disco de ouro. Mas não necessariamente eles eram os mais ouvidos pela população. Porque tinha uma massa gigante de ouvintes que ouvia de forma pirata, que não tinha dinheiro para comprar o CD original. E comprava o CD do Paraguai, o disco do Paraguai. Esse cara não tinha como. E a partir do momento que entra as plataformas de streaming, o Spotify, o Deezer, a gente democratiza esses acessos. E esses caras passam a ter uma audiência muito maior do que vários artistas extremamente consolidados, né, que eu tenho um máximo respeito. Um exemplo se você entrar no seu Spotify nesse momento, a Ivete Sangalo, a nossa rainha, deve estar com 5 milhões de ouvintes mensais. Se você entrar no Spotify do MC Ig, ele deve estar com 8, com 10. E muito provavelmente você não conhece o MC Ig. Não conheço. Ele está com o dobro de ouvintes mensais da Ivete Sangalo. Então, quando esses caras lançam um álbum, quando esses caras lançam uma música, os caras entram muito rapidamente no top 50, no top 10, porque tem o consumo. Aquela galera que consumia o CD do Paraguai não por comprar a pirataria, porque não tinha dinheiro para comprar, não por apoiar a pirataria, mas não tinha dinheiro para comprar, na época, o disco de 19, de 20, de 29. Hoje o cara dá um play ali, ele escuta 1, 2, 3, 10 vezes. Então, por isso que o maior reflexo hoje do top streaming das plataformas é a música urbana, é o funk, é o trap.
E incrementando ainda mais essa minha resposta aqui para vocês, que é um podcast muito voltado para economia, em 2024, no ano passado, a indústria fonográfica gerou uma receita de 3,5 bilhões. 3,5 bilhões foi a receita da indústria fonográfica. E... Isso diretamente, fora o resto. Fora o resto. Mas tem um detalhe. Desses 3,5 bilhões, as plataformas de streaming, elas entregam um relatório informando que os artistas mais ouvidos das plataformas de streaming, mais de 50% é funk e trap. Aqui a gente já consegue enxergar um universo gigante de receita, né, que muitas vezes a Faria Lima, os executivos, o mercado, as corretoras, etc., não estão enxergando essa oportunidade de negócio. Eu falo pra caramba, você me chamou, vou falar pra caramba aqui, cara. Ô, Miller, a gente... Se foi 3,5 bi, o tamanho desse mercado deve ser, sei lá, 10, 15 vezes maior, né? Que envolve publicidade, envolve shows, envolve muita coisa, né? Sim, 3,5 bi só em streaming. Só é um em mercado streaming. de, sei lá, 50 bi no Brasil. Exato. Ô, Miller, eu queria te perguntar sobre como que alguém cria um hit. Como é que um artista... Existe uma fórmula para criar um hit? Qual que é o tema que ele tem que tocar para que essa música, seja no trap, no funk, consiga ser uma música que mude ele de patamar? Não existe fórmula. Não existe fórmula. Se alguém chegar aqui falando que tem uma fórmula, a receita do sucesso, essa pessoa tá mentindo. Né? Praticamente a mesma coisa de eu chegar num banker ou em alguém do mercado financeiro, falar que eu tenho 30 milhões e que eu gostaria de dobrar esse meu patrimônio em um ano, e ele, de repente, falar para mim, olha, essa ação aqui rendeu 100% no ano passado. Né? Aí entra naquele jargão, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. É a mesma coisa. Hits passados não são garantias de hits futuros. Então, se o J. Skinny cantou Solta a carta, caralho, tigrinha, venada, não significa que ele vai fazer outra música que vai bater a mesma coisa. Mas ele pode tentar usar a mesma receita, mas não é, pode bater mais ou pode não bater nada. Mas o segundo hit é mais fácil. Mais difícil. Para um artista? Muito mais difícil. Muito mais difícil. Porque ele já tem a notoriedade, já tem o view, né? Ele já, tipo assim... Por isso que eu respeito muito os artistas que conseguem se manter, né, dentro de uma prateleira de visibilidade ok. Porque quando você estoura um hit, a sua responsabilidade de manter aquilo é muito maior. É muito maior. E nós temos, na música urbana, tem artistas surgindo constantemente de tudo quanto é região. Né? E o público, ele é amante do sucesso. Ele é amante do novo. Né? Quem é que está surgindo? Um meme que estourou, fulano que dançou, Neymar que saiu ouvindo uma música. E hoje tem vários fatores que acabam dificultando, né, esse artista se manter. Então, eu acho que aqui, né, como é um podcast muito voltado para a economia, política, etc., um dos fatores que eu acho muito importante para esse cara se manter fazendo sucesso é esse cara estar bem acompanhado por um gestor financeiro. Esse cara estar tranquilo. Porque quando ele recebe a grana, se ele acumula, se ele guarda, se ele tem uma boa gestão, uma coisa eu tenho certeza, a vida desse artista e de qualquer outro, de todos os segmentos, ela oscila muito. E quando a vida financeira desse cara oscila, ele tem que estar tranquilo para poder compor, para poder ir fazer show, até para o empresário conseguir fazer uma boa gestão. Porque se aquele cara não estiver bem financeiramente, ele começa a entrar em desespero, eu preciso estourar, eu preciso vender show. Ele não consegue ter uma tranquilidade. Então, quero inclusive recomendar, né, para os artistas, não só de funk, de trap, que é o segmento que eu estou próximo, que eu acompanho, que eu atuo, mas de todos os segmentos, acompanhar esses podcasts econômicos, que fala de política, que fala de mercado. Isso é fundamental para a sua vida artística também, financeira e o seu futuro. Mas
Hoje, o que tu acha que o que mais importa pra uma música explodir é a letra ou é o beat? O que importa mais? Porque a gente vê muito, inclusive muitos pessoal mais velho e tal, olhando pra essas músicas, a gente falou, cara, essas músicas só falam de promiscuidade, só falam de, enfim, temas que, vistos como talvez Apologia ao pouco crime. conservadores, né? É. Isso, ou pouco republicanos, tigrinho, senta-senta, então isso o que é mais importante, é o beat ou a letra? E se hoje em dia a letra precisa trazer uma promiscuidade para virar hit? O nosso país, né, o Brasil, ele é um país de muita diversidade cultural, é um país com muita batida, né? A gente vê aí o carnaval, a gente vê o samba, a gente vê o forró, a gente vê a pisadinha, a gente vê o trap, o funk. Então, eu acho que o conjunto é fundamental, mas a batida, eu acho que toca muito mais no nosso país. Acho que as pessoas dançam mais a batida do que a letra, né? E tem uma diferença quando a gente fala de hit e de sucesso, né? O hit é aquela música, exemplo, bom, xibom, xibom, bom, bom, foi um hit, né? É aquele negócio que vem, toca no verão, parou, ninguém mais escuta, né? O sucesso é aquela música que você vai Eternizado. ouvir, é eternizado, ele é constante, ele é perene, né? E com relação a essa pergunta que você perguntou, que você mencionou sobre promiscuidade, apologia, etc., eu também acredito que as percepções, existe um gatilho dentro, principalmente do conservadorismo, existe um gatilho de julgamento já pela batida, antes da letra. Um exemplo se eu fazer um funk junto com você e falar o seguinte, tá ligado, meu irmão, eu e você, tal, saudade da putaria, o que os executivos vão achar? Apologia ao sexo, certo? Mas esse mesmo executivo que vai falar do cara que falou da putaria no funk, se ele tiver num show e cantar uma música assim, ó, ô saudade que eu tava da minha vida, da vida de cachorrada, da vida de putaria, é o Gustavo Lima cantando a mesma coisa. Se eu pego essa mesma letra, falando vida de cachorrada e vida de putaria, e coloco na voz do Neguinho do Cacheta, os caras de repente vai falar, porra, caralho, que esses caras só cantam essa, entendeu? Então, eu tenho um pouco dessa percepção com relação a alguns gatilhos. Uhum. Quando o cara ouvir o tambozão do funk, ele já vai falar, puta, mano, isso aí né? Então, é um pouco da minha percepção. Tu acha que tem um pouco de preconceito? Não acho. O preconceito, ele existe e a gente vem trabalhando muito, né? Educando muito e trazendo muito essa mistura para quebrar essa questão do preconceito. Está longe disso acontecer, mas eu acho que a arte, a cultura, ela tem uma força muito grande para conseguir unir as tribos. Eu vou dar um exemplo, Ferri. Eu fui num show há um tempo atrás, tem pouco tempo, no Pacaembu, foi a Loki e Matuê. Cara, inclusive parabéns a Loki, parabéns Matuê. Isso é maravilhoso, porque a gente une dois públicos totalmente distintos. Modo de pensar, modo de agir, e você une todo mundo no mesmo lugar. Às vezes a probabilidade daquelas pessoas se unirem no dia a dia comum seria muito difícil, né? Então, mesma coisa o Rariel gravou uma música com o Gilberto Gil, né? Então você começa a fazer essa mistura, é muito importante, e às vezes você não precisa nem falar de preconceito, você já passa uma mensagem para a população muito positiva, né? Quando o Roberto Carlos, no show de final de ano, chama a Ludmilla para participar, ele passa uma mensagem muito bacana. E toda a sociedade ganha com isso. Por que tu acha que a Ludmilla trocou de nome Beyoncé? Acho que ela era uma artista só do funk e ela meio que foi pro pop, né? E ela deu uma guinada na carreira. Tu acha que a galera está se afastando do funk? Quanto mais sucesso elas fazem, mais se afastam do funk? Tipo, a Ludmilla meio que saiu,
A Anitta meio que saiu, foi pro pop também. Tu acha que a galera lança lá e depois dá uma guinada ou é uma percepção errada que eu tenho? Com relação ao nome, quando ela iniciou a carreira, ela sempre foi muito fã, né, da Beyoncé. Acho que quem curte a música urbana, dificilmente alguém não é fã da Beyoncé, do Jay-Z e de outros grandes artistas internacionais. Quando ela começa a ganhar notoriedade, eu acho que ela se vê numa posição de, olha, eu preciso ter a minha própria identidade, né? Eu já ouvi falar, né, dessa alteração de nome, etc., mas eu não fui a fundo para entender o que de fato motivou. Então, eu estou pressupondo, né, o que eu falaria, de repente, para um artista que está sob a minha gestão, um artista que eu converso, eu falaria, poxa, eu acho que você tem que ter a sua própria eles identidade. estouraram no funk e estão indo pro pop? Não, no caso da Ludmilla, não foi isso, né? Ela mesma mencionou que o Thiaguinho, né, sempre incentivou ela, pô, vamos fazer um álbum, vamos gravar umas faixas de pagode, vamos, de repente, fazer um projeto de samba, e ela gosta, sempre curtiu samba, sempre curtiu pagode. Eu costumo falar que quase todo funkeiro, quase todo cara que curte trap é filho de sambista também, então ela se identificou muito com isso, e também tem a questão de... com as características dela, inclusive mulher, nesse segmento, hoje a gente tem muito poucas. Então acho que o público abraçou muito bem e ela também incentivou muitas outras mulheres a entrar. Hoje a gente vê outras artistas também adentrando no samba, e eu achei muito legal essa postura dela, mas ela faz alguns shows, inclusive eu estava no leilão do Vini Júnior e ela cantou vários funks lá, maravilhoso, foi um evento incrível. Ela é muito versátil, a Ludmilla, você pediu para ela cantar qualquer coisa, ela canta. E te perguntar de uma funkeira que era muito famosa também, e acabou se metendo numa polêmica política, que é a Jojo Todinho, que se declarou de direita e foi absurdamente atacada. Ela fala isso frequentemente nas redes sociais. Eu acho que a galera do funk raiz não aceita a ter uns artistas que são de direita, ou tu acha que não? Eu acho que sim. Eu acho que tem uma resistência e, sem sombra de dúvidas, tem alguns motivos para essa resistência, né? A gente vê poucas movimentações, né, dentro de setores da direita, que eu, particularmente, cresci dentro do setor da direita, que é o mercado financeiro, né? Então, quando eu vejo esse tipo de... A Faria Lima tá cheio de gente que votou no Lula aqui. Não tenho dúvida disso. Mas quando a gente pega a Faria Lima em si, né, as pessoas, elas... Explica pra galera que é uma lenda que o pessoal vota no Lula aqui. São poucos, mas alguns sim. Aqui você tá falando da sua... Não, a minha aqui tem uma parte meio Lula também, mas eu preciso dizer, no geral, o pessoal acha que muita gente na Faria Lima é metade. Não é. Uma parte menor votou na esquerda, na minha opinião, na minha visão. Não sei, efetivamente, que eu não estava na urna. Mas eu acho que 80% votou na direita. Tá. Mas com relação ao que você me perguntou sobre a Jojo Todinho, claramente, né, a gente que acompanha também a política, vou falar da última eleição, o Bolsonaro, a característica da Jojo Todinho não é a característica do público, na minha opinião, tá? Do público que o Bolsonaro apoia, né? Que ela, durante um bom tempo, esteve em questões envolvidas questões de LGBTQIA+, né? Ela está muito centralizada, cria, né, da periferia, né? Então a gente sabe que o policiamento ele age de uma forma na Faria Lima, ele age de uma outra forma na periferia, né? Isso daí é muito nítido, né? Então, quando a gente vê essas movimentações, é a mesma coisa você pegar um cristão, alguém da bancada evangélica, curtir o carnaval, né? Então, a gente vê uma diferença, né? Porque o que rege, o que aquela galera prega é diferente do que ela está apoiando ali. Então, e até os próprios eleitores do Bolsonaro, etc., alguns, né, não vou falar todos, não vou generalizar, que tenho muitos amigos, inclusive você, mas eu acho que não condiz com o que ela mesma pregou, com a galera que apoiou, que fez ela chegar até ali também, mas eu acho que é uma discussão que não deveria. Eu acho que as pessoas tinham que poder
se manifestar, tinha que poder se posicionar, tinha que poder votar em quem quisesse, sem ser julgado, sem ser atacado. E é isso que eu percebi nos últimos anos. Eu tô com 38 anos, eu nunca vi tantos ataques quando a gente fala de política, né? E eu prezo muito, eu brigo muito exatamente para que as pessoas tenham essa liberdade, né? Hoje não, né? Há 10 anos, quando eu saí do mercado financeiro, o meu sonho era que as pessoas que estavam, que fossem numa entrevista de trabalho num banco, pudessem falar a verdade na hora da entrevista, quando perguntava sobre os seus hobbies. Então, faz um teste, Ferri, quando você estiver entrevistando alguém para vir trabalhar contigo, e aí você fala, quais são os seus hobbies? Aí a pessoa vai falar o que ela faz, tal. Aí na hora do estilo musical, você fala assim, o que você curte? Aí a pessoa vai falar, eu gosto de MPB, gosto de rock. A pessoa, mesmo ela gostando de funk, de trap, de rap, ela não vai falar. Ela não vai falar, porque ela visualiza um bloqueio social. O cara que vem fazer uma entrevista na Faria Mas Lima... metade dos ouvintes do Brasil escutam isso, como é que tem um bloqueio? Porque quando a pessoa escuta, ela não escuta de forma pública, né? Isso eu vi nas festas enquanto eu trabalhei no mercado. Eu passei pelo antigo Real, HSBC, Bradesco, Santander. Chegava nas festas de final de ano. Cara, quando tocava funk, eu via todo mundo dançando. Eu falei assim, mas ela falou que não gostava. Pô, aquele cara falou que não curtia. Então, as pessoas poderem ter liberdade de falar assim, olha, eu gosto disso, eu voto nesse, eu apoio aquele. Então, eu acho que... Trap, dá. É um braço da música urbana, né? O trap, o funk, boom bap, reggaeton, entre outros. No mundo dos negócios, cada decisão importa, inclusive o que você veste. Por isso que eu e Ferri aceitamos aqui a parceria com a W Shirt no Café com Ferri Podcast. Eles são o nosso novo patrocinador e fazem as melhores roupas básicas masculinas. Esse suéter aqui, por exemplo, é da W Shirt. E se tu faz parte da nossa audiência, acompanha o nosso podcast, tem um cupom exclusivo para tu comprar com 10% de desconto lá na W Shirt ou 15% se a tua compra for acima de R$600. Clica aqui para saber mais. Acho que a gente tem uma história grande na música de artistas que contam sobre realidades de periferia e fazem muito sucesso, inclusive entre a elite, né? Acho que, sei lá, Racionais, por exemplo, conta ali uma realidade super dura da periferia, de criminalidade e tal, e, foi super escutado entre as elites. Hoje você vai numa festa universitária do INSPER, da FGV, das melhores faculdades do Brasil, toca músicas que tratam desses temas da periferia. Por que você acha que é assim? Por que você acha que é sexy os temas que são tratados nas músicas e falando sobre, enfim, as dificuldades da periferia, a criminalidade? Por que você acha que isso faz sucesso nas elites? Porque as composições, os caras, eles cantam a verdade. Então, aquela galera que não conhece o que acontece dentro de uma comunidade, ela tem interesse em saber o que acontece. E muitas vezes, uma forma dela entender o que está pegando dentro das comunidades, ela é ouvir a música. Uhum. Ela é ouvir a música. E quando você vai para o Rio de Janeiro, por exemplo, teve uma época que também virou sexo. Ainda né? É sexo subir o morro. Tem alguns morros, né? Porque agora está acontecendo esse absurdo aí que é lamentável, né? Para todos os lados. Disso, então. Enfim. Mas você sobe o morro do Vidigal, eu falo que eu já fui algumas vezes. Cara, você só vê gringo, turista. Só gringo. Os moleque que trabalham de mototáxi, eles falam inglês. Só vê gringo. A galera do morro mesmo acaba nem frequentando aqueles lugares. Tem nem dinheiro para pagar. Então virou sexy saber como que esses caras vivem, o que eles fazem, o que eles curtem, o que eles comem, o que eles bebem, como que eles... A mesma coisa. Deixa eu ouvir um pouco desse funk aqui, essa batida, deixa eu ouvir esse trap, e vai entendendo a cultura, vai entendendo todos os desafios que aquela pessoa passou para chegar, etc., e vai se apaixonando. Porque é meio que natural a gente se apaixonar por quem enfrentou dificuldades para chegar onde está. Isso independente do segmento. Então, quando você visualiza a verdade ali naquela narrativa, né, eu acho que
o público universitário, principalmente, está sendo a principal alavanca para a entrada, né, porque já entrou, para a consolidação da música urbana dentro da alta renda. Sem sombra de dúvidas, né? Então, as festas de final de ano, as festas de debutante, diversas festas que acontecem dentro das universidades, eles estão constantemente contratando artistas da música urbana. E olha que loucura. Isso daqui vai polemizar um pouco, tá? Mas não tem problema. Eu também atribuo esse movimento, a movimentos que aconteceram lá atrás de inclusão. Por quê? De repente, você nunca foi para uma escola de samba. Não, o Coleta é assim. Eu já fui. Não, tô dando um exemplo. Tô dando um exemplo. Só foi. Eu adoro escola de samba. Inclusive, quero mandar um abraço pro pessoal da Unidos de Vila Maria. Sou nascido na Vila Maria. De repente, o cara nunca foi para uma escola de samba. O cara nunca foi para um baile funk. Ele tem uma imagem daquilo, né? E quando tem as políticas de inclusão, bolsa, etc., para a rapaziada da periferia entrar na faculdade, ali começa a se misturar. Então, você vai começar a ver o cara, que é o filho de um médico renomado, na mesma sala do filho da faxineira. Um vai para um lugar, normalmente, um vai para uma festa eletrônica, o outro vai para o baile funk. E eles têm o convívio no dia a dia, e o convívio gera empatia. Daqui a pouco esses caras começam, pô, eu gostei de você, também gostei de você, eu quero conhecer o seu lado, você vai conhecer o meu. E essa movimentação hoje, que eu visualizo dentro das universidades também, eu acho que vai em razão dessa mistura de tribos dentro dos locais. Sabe, olha, quero te apresentar o que eu curto, quero te apresentar, não é desse jeito. Aí essa pessoa que vai até lá, quando ela volta falando pra todo mundo, porra, mas eu fui respeitado, ninguém mexeu comigo, foi bacana, foi tudo bem, tal, né? Então, isso começa a gerar também uma política de encantamento. Eu fiz muito isso enquanto eu trabalhava dentro do banco. Fiz muito. Eu levava os executivos, levava a pessoa que era secretária do diretor, e aí eles iam pro evento e falavam assim, caramba, que legal. E quando eles voltavam para dentro do banco, eles falavam assim, porra, não é bem isso que vocês estão pensando. Porra, vi muito respeito, curti, me diverti, voltei tranquilo. Então, isso vai se proliferando dentro das instituições, na rua, em qualquer outro lugar. Daqui entra um pouco naquela questão que eu falei de você trazer o Alok para misturar com o público do Matuê, por exemplo, sabe? Grandes empresas não nascem com fórmulas prontas, nascem com gestão, estratégia e decisões acertadas. E o G4 Educação já formou milhares de empresários que transformaram as suas empresas em grandes cases de sucesso. E é por isso que eles são o nosso novo parceiro aqui no Café com Ferri Podcast. Se você é dono de empresa que fatura mais de 2 milhões de reais por ano, chama aqui a Ana do G4 que ela vai te dar todas as instruções para tu conhecer os programas e se matricular, levar tua empresa para outro patamar. Clica aqui nesse link que a Ana vai liberar um presente especial para quem assiste o podcast Café com Ferri. Ô Miller, tu tá muito bem sucedido hoje, ganhou bastante dinheiro, vai ganhar mais ainda. Deus quiser. Tu sentiu preconceito assim, racial contigo já algumas vezes, ou tu acha que isso é uma lenda? Que pergunta, hein? Com certeza. Eu senti e eu fui muito apoiado por pretos e por vários brancos também, né? A minha história, quando eu entrei no mercado financeiro, eu trabalhava vendendo jornal por telemarketing. E eu ligava, ganhava R$40 por assinatura. Dava em torno de R$1.200, R$800 em média ali que eu ganhava por mês. Um certo dia eu sempre gostei de ligar para banco, né? Porque a minha estratégia eu não vendia jornal, eu vendia cultura, informação, entretenimento, né? E numa conversa, tentando vender o jornal para um dos executivos do banco, na época o Banco Real, o cara falou, porra, você é muito bom, você tem que vir trabalhar comigo e tal. E eu não acreditei, eu já tinha recebido outras propostas, né? E eu tinha o cabelo black, tenho umas tatuagens, andava de skate e tal. Eu falei assim, mano, esse cara, ele não tá me vendo. Né? A gente, pelo fato de todas as vezes, estou falando há 20 anos atrás, que eu entrava no banco, eu não via um cara igual a mim, eu não via um preto dentro do banco, eu achava que aquela oportunidade também não seria para mim. Quando ele me visse, ele não iria me contratar, né? E o Eduardo, o nome dele é Eduardo Lourenço. Muito obrigado por tudo, viu, Eduardo? Só para concluir, quando eu entrei no banco,
Na época, quem era o vice-presidente era o Wagner Ferrari, do Banco Real, e o presidente era o Fábio Barbosa. Foi eleito melhor executivo, Febraban, etc. E aí, na Natura hoje. Tá na Natura, perfeito. Senhor da Natura. Maravilha. Quando eu fiz a ligação e o Eduardo Miller, vem trabalhar, não sei o quê, me manda o currículo. No dia seguinte, liguei novamente. Essa história é pica, o cara vendeu tão bem que o... Vendi tão bem que o cara me chamou pra trás. Olha, eu vou lembrar a frase que ele falou. Ele falou assim, agora são quase 5 horas da tarde. Os meus gerentes aqui, ninguém tá fazendo mais nada agora, eu vou estar nesse pique. Que hora que você começou a trabalhar? Aí eu falei, chega aqui 8 horas da manhã. Ele falou assim, cara, vem aqui fazer uma entrevista comigo. E eu não acreditei. Eu fui pegando ali os dados para vender o jornal, endereço da rua, nome completo e tal. Quando chegou na parte do CPF, ele não quis passar. Ele falou, pô, sou executivo de banco, eu não passo esses dados pessoais por telefone, tal. Aí eu falei, não, tô tudo bem. Desliguei e ele ficou esperando eu mandar o currículo. Eu não mandei. No dia seguinte, coincidiu dele atender o telefone de novo. E aí ele era um cara muito espontâneo, né? Falava uns palavrão. Aí ele falou assim, caralho, cadê a porra do currículo? Aí eu falei, Eduardo, se eu fosse tão bom como você tá falando, você teria comprado meu jornal. E aí ele falou, então anota meu CPF, mas se você não mandar o currículo, eu vou cancelar a assinatura. E aí eu mandei só pra ele não cancelar a assinatura. Aí esse cara me chamou pra uma entrevista, mano. Lá aqui da Faria Lima, né? Número 2006. Esquina Gabriel Monteiro da Silva. Agência do Banco Real. Lá vai eu lá na Faria Lima, meti uma camisa igual a sua, tal, uma calça jeans. Eu nunca tinha vindo na Faria Lima na minha vida. Nunca. Veio eu e meu pai. Quando nós chegamos na Faria Lima, meu pai ficou com tanta vergonha que ele ficou do outro lado da rua. Quando eu vi aquelas mulheres com as bolsas, os caras tal, elegantão, eu falei assim, caraca, mano. Pô, mas esse cara não vai cancelar a assinatura do meu jornal. Cheguei na porta do banco, isso era quase 6 horas da tarde, né? Que eu combinei com ele que eu chegaria à tarde, o pessoal vai estranhar, pô, entrevista à tarde. Eu combinei com ele porque eu trabalhava, né? Tinha 2 andares a agência. Falei pro segurança, ouvi falar com o Eduardo Lourenço e tal. Aí ele acionou o Eduardo. Aí o Eduardo desceu da agência, ele deu um gritão, falou assim, Milão! Como se ele já tivesse me visto na vida. E ele quebrou o gelo. Pra mim, cara, ele é maravilhoso. E aí eu entrei, quando eu entrei, ele chamou o backup dele, pra ficar do lado dele naquele momento. E tem aqui a mesa do gerente, a cadeira, certo? E ali na frente onde sentariam os clientes. O que ele fez? Ele pediu pra eu sentar aonde é a mesa do gerente, a cadeira do gerente, e ele ficou do outro lado, junto com o backup dele. E falou, olha, Milena, é o seguinte, você não precisa falar muito. Pode passar 1 ano, 1 mês, sei lá quanto tempo, mas eu vou te colocar no banco. E eu vou explicar aqui pro meu backup o porquê que eu vou te colocar no banco. Vende o jornal pra mim igual você vendeu por telefone. Aí eu comecei, pá. Ele falou assim, ó, eu vou te colocar, só me dá um tempo, continua trabalhando lá no jornal que eu vou te colocar. O Eduardo, ele é tão maravilhoso, esse cara tem um poder, esse cara tem um significado tão grande na minha vida que ele teve uma sensibilidade, cara. Esse cara mudou a minha vida. Ele mudou a minha vida. E eu voltei pra casa e esse cara me ligava periodicamente. Ele, tá tudo bem? Como é que tá as coisas? Olha, já passou aqui em uma das etapas do banco, tá? Você tem gravatas? Aí eu falei, tenho. Você tem terno? Eu falei, tenho. Porque eu não fui de terno nem gravata, né? Tenho. Aí ele falou, você consegue dar um pulinho aqui? Isso depois de alguns dias. Consegue dar um pulinho aqui? Queria falar com você. Aí eu fui até a agência. Chegou na agência, ele pôs a mão assim embaixo, tirou uma sacola de gravatas e me deu. E aí eu voltei pra casa. Aí minha mãe começou a achar que ele era viado. Mas, mano, esse cara aí, mano, deve estar querendo alguma coisa, filho, fica esperto e tal. E aí ele falou pra mim, Miller, eu tô com uma posição de subgerente, né? Falta ainda mais uma etapa aí e eu volto com você e tal. Aí minha mãe, na época, eu já namorava, né? Minha esposa, que tô com ela há mais de 20 anos, desde os meus 16 anos de idade. Minha mãe, tentando me tranquilizar, ela falava assim, filho, você vende jornal, como que você vai virar subgerente do banco? Isso daí é preocupação de mãe, sabe? No aspecto do que as empresas, elas têm um processo. Então você tem que estar como jovem aprendiz, aí você vai para retaguarda, tesouraria, virar caixa, virar não sei o que, tal. E o Eduardo falou, mano, você é muito bom comercialmente. Se você for passar por todo esse processo, eu vou perder tempo, você vai se desmotivar, que você não vai se identificar lá no caixa. Você tem que ser subgerente. Esse cara me ligou um certo dia e me colocou no banco. Pode vir, você está contratado, virei subgerente. Eu lembro que foi próximo da festa de final de ano do banco.
Por isso que eu falei o nome do Wagner Ferrari e do Fábio Barbosa, que com certeza eles são ouvintes e vão acompanhar um pouco do que eu tô falando e vão lembrar. Na festa de final de ano do Banco Real, o Wagner Ferrari me chamou e falou assim: garoto, eu sei da sua história. Porque o Eduardo brigou com todo mundo para me colocar no banco. Passou 6 meses, 6, 7 meses, eu fui promovido para gerente. Na época era gerente Van Gogh e tal, né? E aí depois eu fui, não me falha a memória, pro HSBC. Porque dentro do banco tem aquela parada de, pelo menos na minha época, não sei como que tá hoje, né? Você leva a sua carteira para outro banco, os caras pagam mais e assim sucessivamente. E aí o Eduardo virou para mim e falou: meu, você precisa ir para outro banco. E eu falei: mas você tá mandando embora? Ele falou: não é isso. Mas é porque o próprio Eduardo, aqui, toda essa volta para responder a pergunta preconceito, né? O Eduardo, ele cuidava muito de mim. Então, todas as minhas camisetas eram com botoadura, eu fazia no mesmo camiseiro dele. O nó de gravata foi ele que me ensinou a dar. Ele me levava em bons restaurantes e ele comia e falava: repara, agora você vai lá. Aí eu comia, ele falava assim: é assim que para o talher. Isso daqui é uma taça de vinho, esse é de champanhe, esse é assim, assado. Ele me educou, ele foi um pai para mim. Ele não foi só um gestor, ele foi um pai para mim. Sou muito grato, inclusive ele é padrinho do meu casamento. E pelo fato dele ter esses cuidados, ele falava para mim assim: Miller, aqui você vai ser observado com olhar de lupa na Faria Lima. Porque na minha superintendência, eu era o único preto na ocasião. Não existia. E eu usei isso de forma muito positiva, porque o Eduardo me ensinou. Então, mais ou menos se você comprar uma camiseta verde fluorescente, se você usar essa camiseta 2 vezes no ano, vai parecer que você usou 30, certo? Eu, por ser o único preto na superintendência do Banco Real naquela época, se eu fizesse alguma coisa ruim, eu era muito visto. Se eu fizesse alguma coisa boa, também era muito visto. Então, eu encarava isso de forma positiva para o meu crescimento dentro do banco. Então, tinha uma vantagem. Todos o superintendente, diretor, todo mundo sabia quem era eu. Às vezes o cara trabalhava 15, 20 anos no banco, o cara não sabia, mas ele sabia, porque eu era o único, né? Então isso eu usei ao meu favor. E eu tive um problema que é muito... Eu passei por uma situação que é muito louca, porque tem a questão do meu nome. Meu nome é Miller, é M-U-L-L-E-R, Müller, é alemão. E quando você fala, né, ali você cuidando de investimento da galera, tem muito cliente que às vezes nem conhecia o cara pessoalmente. E quando eu ia visitar esse cara com o meu assistente, era normal o cara cumprimentar o meu assistente e falar assim: ô, Miller, tudo bem? Ele não conseguia me ver como gerente dele. Ainda mais com o nome alemão, né? Ainda mais com o nome alemão. Mas se eu falar que isso é preconceito, não é preconceito isso. Né? Porque o cara, ele pode ser um preconceito... Não dá pra falar, eu tenho até dúvida de falar isso, irmão, porque... Eu acho que até é uma questão mais étnica, né, do que Quantos gerente preto o cara viu, tá ligado? Então, ele cumprimentava alto. E o lance do nome ainda... E o lance do nome reforçava a parada. E aí tem um médico chamado Dr. Milton Mizumoto, que deve estar me vendo também aqui, genial. O Dr. Milton Mizumoto era um cliente meu. E o Dr. Milton Mizumoto, ele falava: Miller, vou te ensinar um negócio, porque você já passou por preconceito e tal? Porque eu achava que você era alemão. Aí eu comecei a contar pra ele a história. E aí ele falou: cara, vou te ensinar um negócio. Quando você for visitar um cliente que ainda não te conhece, você faz uma brincadeira na ligação nesse sentido. Vai ser um prazer, Ferri, te conhecer pessoalmente, né? Olha, eu não sou o Obama, eu não sou fulano, eu não sou... Usa referências pretas. Que esse cara já automaticamente já vai pensar alguma coisa diferente. Quando você chegar, não vai ter um impacto tão grande. Então, eu tive pessoas que se aproximaram de mim, que foram me ajudando a lidar com essas situações e não me frustrar. E não me frustrar, porque isso está dentro infelizmente ainda está dentro da normalidade da sociedade. Eu cheguei aqui no podcast, aí eu falei: eu vou lá no Ferri. O rapaz da recepção falou: você vai entregar o quê? Ele achou que era entregador. E esse cara não é preconceituoso. Ele não é porque os caras igual a mim, a maioria dos caras que se parecem comigo, quando vem no prédio é entregador, mano.
É essa parada que a gente está lutando para virar, né? Por isso que eu acho que as produtoras de música urbana, ela faz um trabalho social também muito importante, porque ela deixa rico o que nenhum segmento, pessoas que nenhum segmento deixaria. Então, ela pega o moleque, muitas vezes o moleque não teve estudo, não teve acesso, dá oportunidade para esse moleque cantar, compor, produzir, e do dia para noite esse cara pode ficar rico e mudar toda a história da família dele. Mudar toda a realidade das próximas gerações da família dele. Ô Miller, tu olha para esse cenário de preconceito racial para frente com um olhar otimista ou com um olhar de estagnação? Tu acha que as coisas estão melhorando ou não? Sem sombra de dúvidas, as coisas estão melhorando. Sem sombra de dúvida. O fato de eu estar aqui é uma resposta disso. Né? Um podcast, né, voltado para o mercado financeiro, para a economia, para a política. A gente está conectando a música urbana. A música urbana ela é diretamente ligada, né, aos setores mais remotos da sociedade. E a gente está aqui falando de quanto que isso dá de receita. Falando nisso, quem faz o PIB assiste esse podcast. Não é uma mentira. Os maiores banqueiros, os maiores políticos e os maiores empresários assistem este podcast na sua sala, porque agora as pessoas estão assistindo o YouTube. Você vê que o crescimento do YouTube, as pessoas assistirem o YouTube de 2024 para 2025 no Brasil, 400%. Sabia. Loucura, né? Sabia. Vamos. Cara, em algum momento tu te vitimizou, porque eu vejo que tu não te vitimiza. Zero. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu acredito, sempre acreditei muito que eu ia chegar até aqui. Sempre acreditei. E como é que tu começou a atender todos esses caras da música e empresariar essa turma, que a gente não tá falando aqui dos artistas, mas são os maiores artistas aí do funk do Brasil, alguns deles são teus clientes. Como é que tu conseguiu acessar esses caras e convencer esses caras de que tu era o cara para cuidar da carreira deles, ajudar a crescer esse movimento todo do funk no Brasil e transformar isso numa grande indústria, que é uma indústria de 50 bilhões hoje, e tu é um dos principais nomes? Boa pergunta. Eu sou nascido num bairro chamado Vila Maria, na zona norte de São Paulo. E a partir do momento, depois que o Eduardo Lourenço, do Banco Real, me deu a oportunidade que eu adentrei no banco, a minha vida mudou. Então, na minha quebrada, né, a gente fala muito na minha quebrada, no meu bairro, eu era o playboy. Então, já andava com o New Civic, 18 anos e tal. E trabalhando no banco aqui, fazendo gestão patrimonial, atrás de cliente, etc. E eu comecei a perceber um movimento que estava acontecendo ali no bairro, de funk. E eu olhava para trás e eu via que a maioria dos funkeiros que surgiram no Brasil ganharam dinheiro e quebraram. Ganhava e quebrava, ganhava e quebrava. E aí eu virei para uma pessoa, falei, cara, eu vou trazer você pro banco, começar a cuidar do seu dinheiro, te orientar, né, fazer um acúmulo de reserva, pensar no seu futuro, pensar em sucessão patrimonial, etc. E essa pessoa aceitou, né? E a partir daí eu comecei a adentrar em outros artistas e tentar educar esses caras o quanto que é importante você ser e não você parecer. Porque o cara, ele quer colocar no clipe dele uma Porsche, uma Ferrari, uma Lamborghini, tal. Mas só que ele não está se estruturando financeiramente. E às vezes ele não consegue sustentar o que ele está colocando ali, né? Muitas das vezes, o mercado, de forma geral, não só o financeiro, o mercado, ele vê o artista... E quando eu tô falando urbano, eu falo muito de funk e trap, mas eu tô falando funk, trap, samba, enfim. Ele vê, de forma geral, o cara que começou a ganhar dinheiro dentro desse segmento como ele está rico. Ele não é. Daqui a pouco esse cara vai quebrar. O cara pode estar ganhando ali R$1 milhão por mês. Daqui a pouco esse cara vai quebrar, porque ele não sabe cuidar do dinheiro, faz um monte de merda. Esse cara aí vai quebrar, irmão, esquece. Tanto é que nos bancos, pelo menos na minha época, se o cara era filho de médico, se o cara era médico, por exemplo, tá se formando, o cara, no último ano de faculdade, se formou, a gente já abria a conta desse cara no segmento de alta renda, mesmo ele sem comprovar renda. O banco permitia isso.
Se o cara é médico, a gente, pelo segmento, a gente já entendia aquele cara como de alta renda. Grupo econômico. Grupo econômico. Não, grupo econômico é quando envolve família. Sim. Mas, É o filho, né? mas aqui eu tô falando independente se o cara fosse filho de médico ou não. Ah, tá. O cara é médico, a gente já colocava o cara, olha, se enquadra nesse segmento. Se o cara é X, se enquadra naquele, assim sucessivamente. E a gente começou a fazer um trabalho de educação financeira mesmo, de base. De base. Desde você falar pro cara, meu, você sabia que você precisa pagar imposto de renda? Você sabia? Às vezes, dependendo da pessoa que você falava que o cara tem que pagar imposto de renda, ele achava que você estava fazendo esquema e estava ganhando aquele dinheiro. O nível de distanciamento da educação financeira para uma camada da sociedade, ela é tão remota, tão distante, que às vezes coisas básicas, o cara ele não entendia, mano. Não, esquece, mano. Aqui quem tá é nós, vamos que vamos e tal. Então foi um processo muito doloroso e mesmo assim a gente não conseguiu educar todo mundo, que a gente teve a oportunidade de conversar. Mas sempre eu me vi representado por essas pessoas e sempre me senti muito satisfeito em fazer esse tipo de trabalho com essas pessoas, porque eu me via neles. Eu me via neles, né? E é também um efeito do porquê, quando você perguntou lá atrás, das músicas também estourar muito rápido, né? Das músicas de funk, de trap. Porque quando você vê um Neymar, um Gabigol, esses jogadores de altíssimo nível, de altíssimo reconhecimento, postando o Arboleta, os caras, é porque tem a questão da identificação cultural. Então o cara ele cresceu ali, vou dar um exemplo. Se você pegar de repente um moleque que tá cantando funk ali e começou a andar, começou a ganhar o dinheirinho dele, e você pegar o... Não tô falando mal, tá? Só um exemplo. Se você pegar o Supla, ô mano, vem aqui, vamos trocar uma ideia, deixa eu explicar pra você, né, o que você tem que fazer e tal, o moleque não vai ouvir. E muitas vezes o moleque não vai ouvir nem a mãe, nem o pai dele. Nem a mãe, nem o pai. Mas se o Brau vira pra esse cara e fala assim, ô irmão, deixa eu falar uma parada pra você, você tem que guardar seu dinheiro, parça. Ó, se liga, mano. O moleque fala, pô, preciso guardar meu dinheiro. Ele não precisa nem seguir todo aquele roteiro de... preciso guardar meu dinheiro. O mano ali falou que é o mano que ele se referencia, que ele cresceu ouvindo. Então, quando você pegar o Neymar, você pega o Gabigol, você pega a Arboleta, você pega vários caras aí, jogadores, atletas, postando, é porque o cara cresceu ouvindo aquele ritmo. Né? Às vezes, se for um outro segmento, às vezes o cara tem que pagar a maior grana, de repente, pra fulano postar. Ô, mano, posta aí pra mim. Então, o cara, ele se vê. Tanto é que o Neymar fez o navio lá, ele chamou um monte de MC e tal, porque o cara, ele se enxerga naquela galera ali, sabe? Ô, Miller, qual é a maior mentira que contam sobre o funk? A maior mentira que conta sobre o funk, na minha opinião, primeiro a questão da criminalidade com relação aos funkeiros, né? Se você pegar, eu vou dar um exemplo, o Hariel, né, que para mim é um dos maiores nomes, um exemplo maravilhoso. É um cara que tem família, é um cara que é muito próximo da mãe, muito próximo dos filhos, né? Quando você pega um artista como um Kai Black, o Kai Black, ele sequer sai de casa para ir num show, você não vê o cara num show, ele não vai nem pra noite. Se alguém aqui falar que viu o Kai Black na balada, muito louco, você nem vê o cara fazendo esse tipo de movimentação. E o mais absurdo que eu vejo em tudo isso é que muitas vezes as pessoas que criticam esse movimento, a pessoa estava no show do Kendrick Lamar, lá no Allianz. A pessoa estava no show do Travis Scott. Né? Então, quando a gente fala se você pegar a história do Kendrick Lamar, do Travis Scott, do 50 Cent e de vários outros artistas, do Jay-Z, entre outros, é exatamente a mesma história dos artistas de funk, de trap hoje do Brasil. E por que o cara que critica o MC fulano, e quando ele vai pra Miami, ele vai lá na Live e fica curtindo e fala, tamo junto e posta. E fala, inclusive manda, se ele bobear, ele manda até pra qualquer lugar, todo mundo vai falar, show de bola. E se você ver as letras, inclusive, são muito parecidas. Né? Então, é uma narrativa extremamente distorcida. Extremamente distorcida. E eu acho que o mercado financeiro
está perdendo muito tempo em não abraçar o quanto antes esse segmento e perdendo muito dinheiro. Eu digo mais, tá? Não só o funk. Não só o funk. Porque eu vejo vários executivos... Executivos não, né? Essa galera que vai atrás de conta, por exemplo, quando o diretor do banco, o superintendente, fala assim, ó, você precisa abrir 5 contas private para mim, exemplo. O cara faz exatamente a mesma coisa. Ele vai lá na Berrini, na Faria Lima, não sei aonde. E é por isso... Isso aqui é uma opinião minha, tá? Uma opinião minha. É por isso, na minha opinião, que surgiu o C6 e o Nubank. Por isso que esses bancos ficaram tão grandes. Porque esses bancões, o conservadorismo impediu com que eles acessassem o novo. Então, quando você pegava o cara que é youtuber, o cara já abriu uma conta no C6 ali, no Nubank, dos bancos digitais. Você pegava o cara que é gamer, o cara já tá. Você pegava o cara do... A indústria movimentou 3,5 bi. Esses caras não tinham acesso. Ninguém ia conversar com esses caras. Então, o mercado financeiro, ele vive de pescar no mesmo aquário. Então, o cara do BTG, que é o cara da XP, o cara da XP, que é o do Safra, que é não sei o quê. Enquanto isso, aí surgem os bancos digitais, que abre a porta para todo mundo, e o cara fala assim, já que ninguém me quer, eu vou abrir aqui digital, mano. Beijo pra minha amiga Cristina Junqueira. Essa é a realidade. Mira, deixa eu te perguntar sobre o capitalismo. Tu vive o capitalismo raiz. Não acho que isso aí é o que deveria ser para todo mundo? O pessoal gosta muito do socialismo, mas o capitalismo me parece que é um pouco mais atraente, mais feliz. Sem sombra de dúvidas. Eu acho que... Tu acha que essa cultura tem que mudar um pouco do assistencialismo? Porque hoje em dia o Brasil tem um problema, né? Muita gente não quer trabalhar porque ganha os auxílios, né? O cara prefere ganhar 700 de auxílio do que trabalhar e ganhar um salário mínimo, né? E aí tem, a gente já tem... Você se refere a trabalho braçal, né? Não, qualquer trabalho. Trabalho. Não existia assistencialismo, não existia Bolsa Família, que eu acho um programa muito bem sucedido, por sinal, mas não existia. Mas são 56 milhões de pessoas vivendo Bolsa Família. Claro que o Brasil é um país pobre, de terceiro mundo. Mas tu não acha que existe um preconceito, às vezes, das pessoas com o capitalismo, que é uma coisa positiva? São duas situações. Primeiro que eu acho que quase todas as pessoas que eu vejo falando sobre assistencialismo não conhecem uma pessoa que recebe Bolsa Família. Então, eu vivo esses dois mundos. Eu vivo o mundo, eu conheço vários executivos, empresários, investidores, e conheço vários moleques da favela. E todas as pessoas que eu conheço, que são bem-sucedidos, meus amigos, e que falam de assistencialismo, não conhecem uma pessoa que recebe o Bolsa Família, por exemplo. E também não conhece sequer uma pessoa que desviou o Bolsa Família. Não conhece. Então ela vive de uma, na minha opinião, ela vive de uma narrativa do que ela ouviu, leu, escutou, etc. Agora, a gente precisa se movimentar no aspecto de ir até uma comunidade. De repente a gente pode fazer um podcast um dia dentro de uma comunidade. E aí a gente pergunta para quem recebe o Bolsa Família, de verdade, o que aquela pessoa faz, e o que aquilo pode ajudar na vida dela ou não. Ou se de fato aquela pessoa não teve nenhum tipo de comportamento que mudou a vida daquela pessoa. Porque é muito ruim hoje, às vezes o cara vai para a escola para comer. O cara não vai para a escola para estudar. Né? Você poder ir numa entrevista de trabalho, você poder tentar achar uma posição melhor e tendo a garantia que você tem pelo menos o básico, porque eu acho, quanto que está o Bolsa Família hoje? Depende dos acumulados, chega a 1.200 por mês. R$1.200. Chega acumulado, é que tem o grupo familiar e tal. A minha pergunta é em relação, porque é um programa muito bem sucedido, que obviamente o brasileiro gosta de zoar tudo, né? Uhum. Então a pessoa começa a dizer, bom, eu vou começar a ver isso aqui, não vou mais trabalhar. Sim. Né? Então eu queria que tu desse a tua visão, tu que conhece mais, eu conheço algumas, não é nenhuma, mas eu conheço algumas. Mas o que eu enxergo é que o brasileiro gosta de dar uma zoada em tudo. Tu sabe bem disso, né? Sim. Como é que é a tua visão em relação a isso? Tu acha que esse programa ele está sendo bem utilizado, ele é justo? Qual é a tua visão sobre isso?
Na minha opinião, o Bolsa Família, ele é necessário. Ele é necessário. É óbvio que, como qualquer outro tipo de movimentação pública, de políticas públicas, sempre teve, né? Não é só falando aqui do Bolsa Família, né? A gente vê, se for precisar aprovar uma licitação, a gente sabe que empresa X, Y ganhou 10, 20 vezes mais e não tem nada a ver com assistencialismo, né? Numa aprovação de uma licitação. Mas eu vejo isso como fundamental, né? A pessoa poder ter tranquilidade para seguir a vida, para procurar um emprego, para ler um livro, para estudar, né? É muito difícil para quem de fato precisa. Não estou falando quem faz coisa errada, quem desvia, porque com certeza tem quem desvia, mas é muito difícil para uma pessoa que tem um sonho de vencer chegar em casa e não ter comida e ela conseguir estudar. Muito difícil. A minha esposa é dentista. Quase que ela parou a faculdade. E a minha esposa é bolsista. Minha esposa entrou na faculdade graças ao ProUni. E mesmo ela entrando de forma gratuita, muitas vezes a minha esposa não tinha condições de pegar o ônibus, não tinha condições de ir num grupo, tinha dificuldade de estar dentro de um grupo de alunos ali, ninguém queria ela dentro daquele grupo, porque ela não tinha grana, não tinha isso, não tinha aquilo. Então, eu acho que é fundamental, porque dependendo da movimentação, ser amigo do Neymar é muito caro. Mesmo que ele tente te ajudar, você não consegue acompanhar, não tem roupa para ser amigo do Neymar, exemplo. Mesmo ele fala assim, ó, eu te pago o jato para vir na minha festa, vem. Mas chegar lá não tem roupa. É a mesma coisa. Olha, é o seguinte, eu te coloco aqui na faculdade, mas Isso só... acontece bastante. Exato. Ó, te coloco aqui na faculdade, tô na faculdade, mas o cara chega em casa não tem nem o que comer. Esse cara, ele vai deixar de estudar. E tem um outro detalhe, que eu acho que isso também tem um reflexo direto nas políticas de segurança pública. Porque quando o cara ele tem o básico também, a gente evita... que não tem esses dados, né? Mas eu tenho certeza que a gente evita muitas pessoas a entrarem no caminho errado. Porque para isso a gente precisa ter uma conversa mais próxima. É muito difícil. Eu nem imaginava que a gente ia falar sobre esse tema. Eu vejo, por isso que eu gosto de você, porque você é muito autêntico, pergunta o que quer mesmo. Até me preocupo como que vai ser a aceitação, né, desse tema de discussão no seu podcast. Mas eu gostaria de convidar, né, todas as pessoas que critica esse tipo de... Este é o melhor podcast do Brasil. Aqui a gente pergunta tudo para todo mundo. É isso. Eu queria até fazer uma pergunta. Dizer, poxa, quantas pessoas que você que está criticando esse sistema, você conhece que recebe Bolsa Família? Ou quantas pessoas que você conhece que desviou o Bolsa Família? Né? Então, eu acho que é extremamente necessário para a população esse tipo de programa. Acho que a gente vê muito se criticar, né? Especialmente o Bolsa Família, que é o principal dos programas. Mas quando você vê economista falar, por mais liberal que eles sejam, usualmente os problemas fiscais, né, das contas públicas e tal, e da sociedade, na visão dos economistas, está muito longe do Bolsa Família, muito mais pro lado dos aposentados, do rumo na Previdência e tal. Sabe o que eu acho, não? Que a galera reclama muito dessa questão, principalmente quem precisa de trabalho braçal. Uhum. Né? Não só braçal, construção civil, etc. Hoje, com a uberização, né, a galera que trabalha como entregadores... Eu vou te dizer uma coisa, que isso aí é uma injustiça. Eu trabalhava em 1990 e poucos, de pé, numa porra de um balcão de um banco, ganhava R$400. Então, essa história de que o cara não quer fazer trabalho braçal, isso é uma bullshitagem também. Sim. Tá? Porque, assim, só porque todo mundo começa. Uhum. Você tá entendendo? Uhum. Então, assim, não, trabalho braçal, o que é o trabalho braçal? De sentar a bunda e trabalhar em qualquer coisa? Eu ficava de pé na porra de um balcão de atendimento, atendendo o cara que estava endividado até as tampas, chegava lá querendo me matar. E aí, eu fui pior, porque eu trabalhei 2 anos como isso? Não, então eu acho que também... Tem um pouco de, tipo assim, veja bem, só trabalhos ruins. Não, pô, eu comecei lá no
com o do cachorro também, andava de ônibus, e aí? Sim, qual o problema? Não, mas na sua época, você entrava numa empresa, aí tinha todo um processo, né, de crescimento. Hoje também tem isso, obviamente. Mas o moleque hoje, o jovem hoje, que... Começou vendendo jornal. Então, né? O jovem... Dá pra choramingar, colocar, poxa, agora não tem mais. Como assim, meu? Não, eu nem vejo dessa forma, Ferri. O que eu vejo é o seguinte: hoje tem outras possibilidades que a pessoa tem mais qualidade de vida e que ela consegue ganhar o mesmo. Então, olha, vou dar um exemplo. Eu tenho, dos meus amigos de infância, eu tenho poucos, acho que devo ter uns 7 amigos de infância mesmo. Dos 7, 5 são Uber. 5 são Uber. Ganhou bem, Então, razoavelmente bem. então o cara, ele quer fazer um rolê com a namorada à noite, ele dá um trampo de Uber, arrumou R$300, ele consegue ir. Ah, o cara precisa pagar uma conta de luz, ele vai lá e paga. E no dia seguinte ele nem vai trabalhar. Paguei, não vou trabalhar hoje não, tô tranquilo. E assim, hoje tem alternativas que, se o empresário, o empregador, não tiver um plano de crescimento muito bem desenhado para convencer aquele jovem que vale a pena ele entrar e fazer o que você fez, dificilmente o cara vai fazer isso, irmão. O cara não vai fazer. O cara vai, vou entregar pizza ali, vou ganhar R$2.000, não sei o quê, vou virar Uber, não sei o quê. Então, isso não está 100% alocado na questão do Bolsa Família. Não, hoje, se a gente pegar nas periferias... Mudança do capitalismo mesmo. Pega os seus funcionários aqui, a galera que vem da periferia, e pergunta quantos amigos ele tem que é Uber. Faz uma pesquisa interna. Aí depois você manda uma mensagem, Miller, fiz aqui. Os caras falaram. É a namorada de um amigo, é a prima, é o tio, é o sobrinho. Então é um pouco disso, na minha opinião. É uma profissão que paga razoavelmente bem, né? Quem são os maiores artistas do funk no Brasil hoje? Cara, os top 5. Cara, eu não vou te criar uma situação ruim, mas quem são os que mais faturam? Matuê, Veig, Hariel, Orochi, Felipe Ret. Cara, a gente tem uma camada de Ig. A gente tem uma camada de artistas que, sem sombra de dúvidas, fatura muito. Existe... Esse cara tu acha que 1 milhão por mês? 2, 3? Apesar de eu saber de quanto alguns ganham, eu acho que... Como eu não vou falar quem é, mas é uma média de 1,5 milhão, aproximadamente, 2 milhões. Né? Depende de... se o cara tem muitos shows, tem menos shows. Mas né? o grosso do faturamento é show. A receita digital... Depende se o cara também recebeu uma proposta de uma gravadora, né? Então tem vários fatores. Mas é show que é o pinga maior, porque o cara faz um show de 200 pau, o cara faz 5 shows. Já foi. Hoje é muito relativo. Tem artistas que são artistas que vão pra rua, faz show e ganha bastante dinheiro no show, mas no streaming não ganha tanto, né? Como tem artistas que faz pouco show, mas é mainstream, é um cara que ganha muito dinheiro no digital, na monetização. Né? Isso é muito relativo. Muito relativo. Tu acha que existe um espaço para, na música urbana, grupos fazerem tanto sucesso quanto artistas individuais? Não entendi a pergunta. Porque antigamente a gente via banda, com 5, 6... A banda tinha uma marca, não era ali efetivamente o vocalista, né? Sabe? Ou aquele cara... Tinha talvez o protagonista da banda, mas você tinha ali um grupo de artistas juntos fazendo aquela música. E hoje a gente vê isso muito mais individualizado. Né? Sempre um artista, né? Por exemplo, os 5 maiores que você falou são artistas individuais, né? Você vê essa coisa de um grupo com uma marca distinta de um nome de um deles na música urbana? Então, eu acho que não é a característica, né? Quando a gente olha para fora e também aqui internamente, não é a característica. Apesar de alguns artistas, eu vejo que o Matuê tem alguns shows que ele faz com banda, né? O Cacheta também teve uma época que entregou alguns shows com banda, mas eu acho que não é muito a característica do setor. E digo mais, eu acho que exatamente pelo fato de não ser a característica do setor, é o que faz com que esse segmento ganhe tanta grana, né? Os artistas ganhem tanta grana. É um dos fatores que fazem, uma das variáveis que fazem que o artista ganhe tanta grana. Por quê? Quando a gente pega um artista do sertanejo, por exemplo, ele tem uma estrutura muito grande por trás. Muito grande. O cara não consegue fazer mais do que 2 shows numa noite. E nesses 2 shows, o cara tem que pagar
80 mil reais só de músico, 50, né? Então são um monte de músico, um monte de segurança, staff, não sei o quê, ônibus, caminhão, caramba, uma puta de uma logística. E aí, mesmo o cara cobrando 500 mil show, quando você vai ver o resultado líquido do cara, sobra 6, sobra 80, né? Aí quando você pega o MC, o cara do trap, às vezes o cara cobra 200 mil reais no show, mas o resultado líquido dele acaba sendo até maior do que o cara do sertanejo. Uma porque os custos é menor, né? Outra porque a questão de logística é maior também. Então o cara, se ele quiser, ele entrega 4, 5, 6, 7 shows numa noite, se ele quiser. Né? Quando o artista começa a crescer, ele vai dizer, não, vou fazer só 2, vou fazer só 3, etc. Por uma opção dele ali de qualidade de vida, de exposição, preservar mais a imagem, etc. Mas é um dos fatores também que faz com que o segmento gere um resultado tão alto, né? Ô, Miller, Toca aí. qual que é o teu grande sonho? Cara, sinceramente, eu já realizei meu grande sonho. Eu acho que até um pouco mais do que eu sonhei. Né? Hoje eu trabalho muito para manter, né, o que eu conquistei. Mas, cara, tem uma família maravilhosa. Minha esposa vai ter... Nós vamos ter um menino agora no dia 6. Na próxima semana, meu filho está nascendo. Então, para mim, está sendo um privilégio estar aqui também falando do Miller II aí. Tem minha filha, Pietra. Vai ser Miller Júnior? Segunda. Miller II? Então, poxa, hoje minha filha estuda numa boa escola, né? Meu filho estuda numa boa escola, né? Vivo em paz e tenho muitos amigos. Eu me considero um cara que sou colecionador de amigos e eu acho que o meu sonho é continuar sendo a referência, que eu me considero uma das melhores referências no meu universo de amigos, né? Então, eu vejo hoje vários amigos, alguns ex-amigos também, jogando tênis, praticando esporte, fazendo coisas legais, coisas saudáveis, tudo que se inspiraram no que eu acabei incentivando ali de forma muito proposital, né? Porque também tem um pouco dessa questão do distanciamento. Às vezes o cara, ele não vai jogar, não vai num campo de golfe, o cara não vai na Fórmula 1, o cara não vai jogar, porque ele não se vê ali, né? Eu também tentei implementar isso dentro do nosso setor, né? Então, é legal, vamos lá, é bacana, né? E hoje a gente vê essa movimentação. Então, o meu maior sonho mesmo é continuar sendo essa boa referência, esse bom amigo, né? Que às vezes, sem falar muito, a gente consegue convencer. Um exemplo é eu estar aqui no seu podcast, né? Lembro de eu ter te encontrado na outra empresa lá. O que acha mais sedutor, poder ou dinheiro? Poder. Só respondeu tão rápido assim o Ciro Nogueira, hein, o Hã? E tem alguma coisa que tu te arrepende na vida? De demorar tanto para me reconectar com o meu pai. Meu pai foi um pai bastante ausente, né? E eu tinha muito essa rusga, assim, do meu pai, né? E teve um dia que eu tava com o Ice Blue, e aí eu tava contando pro Ice Blue, né? Falei, pô, Ice Blue, tal, meu pai foi usuário de crack a vida inteira, né? E ele nunca se deu muito pouca atenção, assim, pra mim e tal. Eu não tenho uma foto com meu pai, tipo, mesmo ele estando vivo, não tenho uma foto com meu pai, tipo, com 7 anos, com 6 anos, com 10 anos e tal. Eu tinha um pouco de raiva do meu pai, né? E aí o Blue do Mano dos Racionais. Aí o Blue virou pra mim e falou, pô, nego, irmão, às vezes, mano, quantas vezes você já se decepcionou com os amigos seus, tá ligado? Que você acha que o cara é firmeza e o cara depois te abandona. Quantas vezes, mano, ele se usando como referência, dando outras referências de parceiro, às vezes na balada o cara tá com fulano, com ciclano, fala, pô, te amo, tamo junto. Uma pessoa que não te ajudou em nada e você tá loucão e você fala, esse cara é foda, tamo junto, é nóis. Irmão, é o seu pai, mano. Tá ligado? É o seu pai. Então, irmão, se você não conseguiu recuperar ele internando, não sei o quê, tenta recuperar no amor, tá ligado? E hoje eu chamo meu pai, ele vai na minha casa, a gente brinca, pega uma piscina e conversa, tá com a minha filha, etc. E acho que nem o Blue sabe o quão foi importante ele ter tido essa
esse bate-papo comigo. Miller, deixa eu te perguntar sobre o ego. Tu lida com alguns dos maiores artistas do Brasil, que tem milhões de seguidores, e em um certo momento isso fica meio inadministrável. Qual é a solução? Qual é o caminho que tu, como manager dessa turma, consegue, às vezes, que o cara veste a capa do Superman, né, e sai do ar, fica incontrolável. Como é que faz para administrar o ego de alguém que sai do nada para 200 milhões de patrimônio, assediado, onde vai, não consegue sair na rua? Como se administra o ego de uma celebridade momentânea? Deixar arder. Você tem que deixar arder. Você tem que deixar o cara, em algum momento, se ferrar. E aí depois você traz ele para a realidade. Porque quando o cara começa, ele não tem nada. Seja o cara que você ajudou como empresário, seja o artista, o cara não tem nada. E você vai lá, se dedica, se doa, orienta, auxilia, mas daqui a pouco esse cara se vê, de repente, em cima de um palco, com 50 mil pessoas gritando: Ferri, você é foda e tal. E esse cara, ele vai olhar pra você e vai: mano, será que eu preciso mesmo desse cara? Porque quando o cara ele começa a ganhar notoriedade, ele vira uma celebridade, seja empresário ou seja artista. O empresário também passa por isso, né? Ele começa a ver muita gente virando pra ele e falando assim: você é foda, você é o maior, você é o melhor. E você, às vezes, você precisa tirar o pé do acelerador para deixar o problema acontecer, para você trazer um pouco esse cara para o seu ecossistema novamente, trazer ele para o chão, trazer ele para a realidade. Infelizmente, eu costumo falar o seguinte: você está numa casa, está nessa estrutura aqui, ó, nós estamos na estrutura. Tem alguns lados aqui da parede que você não pode quebrar. Se você quebrar, ela vai cair. Se você quebrar alguma dessas paredes aqui, ela vai cair. Algum desses pilares aqui, ele vai cair. Nós não sabemos qual, mas dependendo do que você quebrar, ele vai cair. E quanto mais sucesso você vai fazendo, mais pilares vão aparecendo aqui, mesmo sendo pilares fake, que você pode quebrar, que você vai continuar bem. Vai continuar bem. Mas só que vai ter tanto pilar fake do seu lado que você já não vai mais conseguir enxergar o que é de verdade, os que são de verdade, os que te apoiou, os que te orientou, os que te ajudou. Então você tem que deixar. Às vezes a melhor forma é você se ausentar, falar: deixa arder. O que tu acha que faz um bom amigo? A sinceridade, a verdade e as discussões. Tu acha que um bom amigo fala verdades difíceis de engolir ou mentiras agradáveis? Verdades difíceis de engolir. Essa é a realidade. Presentes? Essa é a realidade. Sessão presentes aqui no Café com Fé, em um oferecimento Minerva Foods, Adapta.org, G4 Educação e W Shirt, presentes agora pro Miller Santos. Miller, tu gosta de churrasco? Adoro churrasco. Pô, então Vegano, a cara. Minerva Foods vai te dar um churrasco. Tivemos um convidado vegano só na história do podcast, hein? Porra, velho. A Minerva Foods te presenteia com um churrasco. Brincadeira, ele abaixou ali perto. Isso aqui tem a pressão, não é Ó, brinde, vamos ver cara, vamos ver o que a Minerva Foods mandou aqui para o Miller. Ó, um bife de chorizo. Tem churrasco de verdade aqui. Aqui, ó. Esse daí eu vou comer lá na minha produtora, na Exotic Kid. Alô, Cello, tamo junto. Assado de tiras. Depois vamos combinar uma visita lá. Vamos. Fralda, Essa Red aí é- Meat. essa aí é Essa o aqui é bicho, espetacular. Churrasco da Minerva Foods. Você vai Ao levar... invés de tu usar o Bosta, vai usar a W Shirt agora. Que Agora. a qualidade é Aí, ó. melhor. E aí você tem Aí todo, tem o kit todo o do- aparato tem para o fazer kit. o teu churrasco aí, Minerva Eu sou fã Foods. de churrasco. Vocês têm que ir lá em casa. Vamos fazer churrasco em casa? Bora. Bora. Qualidade. Aqui já temos uma fã aqui do funk brasileiro. A Emily tá enlouquecida. Se tu levar um artista, então a Emily vai. Todos os artistas estão na casa do Miller. Ó, uma canequinha Alô, do podcast. Igor, vamos encostar, hein, papai? Canequinha do podcast pra você colocar no seu escritório, na sua casa. Umas W Shirt. camisetinhas da W Shirt. Isso é coisa Caraca, boa, velho. isso é coisa- Tem que vir mais vezes nesse podcast. Não, aqui não é cara. brinde, é presente. E outra coisa, adapta.org vai te dar 1 ano de acesso ao sistema com todas as IAs mais top do Brasil, Tá brincando. do mundo. Todas as IAs mais top do mundo. Chat GPT Cadê Premium. o negócio da Adapta?
A Adapta tá sem problema, tá sem presente, mas eles estão dando um ano de acesso. Miller Santos, um dos pilares de um mercado de 50 bilhões do Brasil e o funk. Aqui no podcast Café com Ferri, saímos da bolha e fizemos um monte de perguntas, muitas perguntas difíceis pro homem aqui. Se você já ouviu falar de algum cantor de funk, tá aqui o homem que... Se você não ouviu falar, o seu filho já ouviu falar. Se você não ouviu, seu filho já ouviu falar. Miller, recados finais. Recados finais. Quero mandar um abraço para os meus sócios da plataforma IVI, a plataforma que está revolucionando o jeito de se conectar com a indústria da música urbana. Um abraço para o Cello, meu sócio e meu artista da Exotic Kid Records. Um artista que só canta em inglês, trap, sabe aquele trap de Atlanta? O moleque é foda. A inauguração da nossa produtora vai ser no dia 4 de dezembro, aqui perto do Pacaembu, na Heitor Penteado. Vou mandar o convite para vocês, conto com a presença de todos vocês lá. Muito obrigado mais uma vez. Parabéns pelo sucesso absoluto. Parabéns por se expor, né, por dar as caras e ajudar tanta gente. Volto a ressaltar, eu gostaria muito que toda a indústria, não só da música urbana, assistisse mais o seu podcast, que é um podcast extremamente educativo. Não só isso, né? Eu te sigo no Instagram, às vezes eu quero me atualizar ali do que está acontecendo, da economia, tô meio sem tempo, entro lá. Obrigado pela oportunidade, de verdade, pelo espaço. Muito obrigado pela sua audiência. Este que vos fala é o Ferri do podcast que mais cresce de longe. E eu sou Corleta, segue aqui o nosso canal, te inscreve. Uma hora, em breve também, o maior podcast do Brasil. Um grande abraço a todos, até o próximo episódio. Te inscreve e compartilha esse vídeo com quem tem que assistir. Valeu, até a próxima quarta-feira, às 19 horas. O teu compromisso é com a gente. Falou! Obrigado, gente.